O vereador bolsonarista Lucas Pavanato apanhou em uma audiência pública da Câmara de Vereadores de São Paulo na quinta-feira, após provocar o representante do Sindicato dos Mototaxistas, chamando ele de pelego. Por gentileza, pode falar. É bem breve, só para parabenizar o prefeito. Ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar da história. Então é realmente uma piada. Caro colega, botar fogo em gasolina aqui dentro não contribui. Não contribui. A cena ocorreu em meio ao debate de duas propostas legislativas para regulamentar o serviço de motoboys na capital paulista, que está proibido desde fevereiro. Não contente com a cena protagonizada, Pavanato ainda tentou voltar à tribuna, o que foi negado pela presidenta da audiência. Ele insistiu e correu à mesa, mas teve o microfone cortado. Pavanato, você vai abrir a boca para provocar. A sua pela ordem já foi dada. A sua pela ordem já foi dada. Nós vamos suspender 5 minutos. Nós vamos suspender por 5 minutos. A sessão chegou a ser interrompida por 5 minutos. No retorno, o presidente da casa, vereador Ricardo Teixeira, lamentou o ocorrido e disse que Pavanato ficou com escoriações e tanto ele quanto o sindicalista foram encaminhados à delegacia. Então o presidente da Câmara, que é Ricardo Boa Teixeira, tarde a todos, vai boa dar tarde uma a todos. faladinha para os Obrigado. senhores. Só para informação, o que aconteceu aqui, a gente não aprova, não concorda. Eu acho que a gente está aqui num debate de alto nível e de repente tivemos aí uma queda. Então, para vocês saberem, Pavanato realmente está com escoriações, está indo para a delegacia e o Gil também está sendo conduzido pela inspetoria da guarda para a delegacia para a gente apurar isso. Um dos projetos é justamente de Pavanato, que na audiência de quinta-feira fez uma explanação que agradou os representantes dos aplicativos de mobilidade por criticar o prefeito Ricardo Nunes. O meu projeto, diferentemente de narrativas que se espalham por aí, ele é baseado em fatos, em estudos, baseado na experiência da liberação dos aplicativos que já aconteceu em outros estados. E ele não é um projeto que libera o serviço de qualquer forma, não. Ele traz exigências. Traz exigências como, por exemplo, o controle de velocidade dos motoristas de aplicativo. Traz exigências como a necessidade de um seguro de vida, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E traz até exigências mais restritivas do que hoje os aplicativos, por exemplo, de entrega de comida usam na cidade de São Paulo. Esses aplicativos eles têm muito menos regulamentação. E desde o começo do debate, quando eu tentei fazer as primeiras conversas com o prefeito, eu estive disposto a ampliar a regulamentação, trazer mais exigências, desde que essas exigências não inviabilizassem o serviço na cidade de São Paulo. Quando o prefeito usa o discurso de que hoje os índices de morte no trânsito são altos, na verdade, a culpa não é do aplicativo, porque o aplicativo não estava funcionando. A culpa é da prefeitura. Então, todo o discurso que se disfarça, um discurso, uma preocupação com a vida, nada mais é do que atender ao interesse e às pressões de empresas que não querem uma nova concorrência. Em resposta, o presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, Gil dos Motoboys, veio com uma fala incisiva, citando que não importa a empresa, elas querem apenas o lucro sem dar garantias trabalhistas. Essas empresas de aplicativos, nobres vereadores, elas chegaram aqui em 2015. Elas desregularam todas as questões das leis trabalhistas do país, quebrando o segmento de motofrete, tanto na área de CLT quanto na área de autônomo.
trazendo uma precarização e um retrocesso que a gente só viveu na época que o país era escravizado, que era na época dos escravos. Aí... Queridos, vamos ouvir até o final. Toda vez que eu for interrompido aqui, eu gostaria que o meu tempo fosse voltado. E eu queria fazer aqui um adendo, que os motoboys, que de uma certa forma vieram acompanhando o sindicato, estão aí fora, não entrou. Porque se tivesse entrado, nós também ia poder vaiar aqui e não ia deixar ninguém falar, tá bom? Gil, você vai ficar dando público para a plateia ou você vai falar? Vamos lá. Pessoal, deixa ele falar. Eu acho que quem deveria aqui estar sendo vaiado eram as empresas de aplicativo. Porque estão aqui escravizando, explorando, precarizando e colocando a categoria para brigar entre si. Essa 99 é uma empresa picareta da pior qualidade que possa imaginar. Porque além de não respeitar os direitos trabalhistas, ela agora caminhou para desregular todo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Demonstra que ela não tem um pingo de compromisso e moral ético, nem com os munícipes dessa cidade, e nem com os trabalhadores, e nem com quem vai ser transportado na garupa. Porque se ela tivesse, ela observava os parâmetros mínimos das regulamentações que já tem nesse país. O que a 99 e a UB, nobres vereadoras e nobres vereadores, querem fazer com São Paulo é o que eles fizeram no Brasil inteiro, onde eles entraram em mais de 3.000 municípios, com um bom jurídico, com lobby no Supremo Tribunal Federal e quebrou o sistema de mototáxi que estava regulamentado nesses municípios. Após sua fala, o clima esquentou e Pavanato chamou Gil de pelego, protagonizando a cena grotesca assistida na Câmara. Júnior Freitas, líder do movimento autônomo dos motociclistas, se manifestou e disse que a audiência era para ser um espaço de debate e construção de uma política que beneficiasse a categoria. Primeiro eu queria falar com todos os entregadores que estão aqui, independente se é do sindicato ou não. Eu acho que quando a gente está na rua e a gente vê uma moto caída no chão, a gente não quer saber se é do sindicato, se é da associação ou se é de um trabalhador. A gente para e ajuda porque a gente se vê como irmão. O que eu vi aqui hoje na Câmara, o que eu vi aqui hoje, lá fora, a gente discutindo, eu não concordo com isso. Porque nós somos trabalhadores. E aqui ninguém tem que ser manipulado. Ninguém aqui veio aqui para me defender, como eu acho que ninguém aqui tem que vir para defender o Gil. A gente tem que vir para defender a categoria. Porque nós sofremos todo dia na rua. Eu quero também falar com o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, que essa audiência pública ela foi puxada de uma hora para outra e, no nosso ver, foi um equívoco da parte de vocês. Eu entendo que aconteceu a morte e, para mim, pareceu que vocês querem usar a morte de uma pessoa para debater um tema. Foi o que pareceu. Mas uma coisa mais importante que vocês viram aqui hoje, que aconteceu, que você vê essa rivalidade, é porque a categoria realmente... Todos os vereadores têm que enxergar que a categoria não é unânime. Não é só o sindicato que representa, como também outras pessoas se sentem representadas por outras instituições. Então, quando se puxa uma audiência pública e você combina com todos os que estão envolvidos, tem que ter uma responsabilidade. A gente chegou lá fora, enquanto a gente chegou lá fora, reuniu o sindicato com pessoas que não se sentem representadas do sindicato e quase deu um problema muito sério. Quando eu entrei aqui nessa casa, parecia que estava todo mundo tranquilo, sentado nas suas mesas. Enquanto o trabalhador está lá fora, se matando, vocês estão aqui dentro. Tem que ter responsabilidade. E eu achei que realmente vocês têm que tomar muito cuidado na próxima reunião que vocês puxarem aqui, porque existe isso na categoria. Não, eu entendi. Eu só queria deixar isso bem claro. Sobre o Marcelo Messias, eu não sei se ele está aqui. Marcelo Messias se encontra? Deve ter ido para casa tomar café, porque é assim, eles falam e depois vão embora. Ele é responsável de ter apresentado um projeto de lei aqui totalmente falho, que a gente é contra o projeto de lei dele. Porque ele fala que tem que regulamentar a categoria, mas só quando diminuir o acidente, né, o número de óbitos. Mas no projeto dele não fala como ele vai fazer isso. Então, para mim, ele é um incompetente que está aqui a serviço da prefeitura e está a serviço não dos eleitores dele, mas da prefeitura. Por isso que eu chamei na última audiência ele de Pokémon, porque é isso que ele é. Vocês perceberam que os trabalhadores aqui que estão nessa casa hoje, eles querem segurança, eles querem valorização,
Eles querem, sim, itens de segurança. Então, por que a gente está discutindo? O que de fato a gente está discutindo? A regulamentação ela tem que ser feita, mas ela não pode ser feita sem a presença dos trabalhadores aqui, certo? O importante é que a gente tenha a voz, faça uma regulamentação justa, certo? Mas que a gente pede aqui para vocês é que vocês não coloquem uma taxa para o trabalhador. E a implementação da placa vermelha traz muitas taxas e a gente quer sim a segurança que tem nesse projeto de lei. Tudo que foi apresentado aqui, mas a gente não quer que tenha taxas, que tenha burocracia para o trabalhador, porque nesse país é assim. Tudo que o poder público faz, consegue colocar, burocratizar e pôr taxa para o trabalhador pagar. Então nós estamos aqui a favor da regulamentação, nunca fomos contra a regulamentação. Nós não estamos aqui para querer simplesmente que libere geral. A gente sabe que as empresas de aplicativo também exploram o trabalhador. Nós fizemos uma greve há um tempo atrás contra uma empresa iFood e as outras, que é a Uber, Rappi, 99, porque a gente somos explorados, a gente entende isso. Mas o que a gente quer é que vocês façam uma regulamentação ouvindo o trabalhador. E, presidente, dificulta muito quando você puxa uma audiência pública em 2 dias. Não, independente, nós temos que participar de todas. Nós não podemos ficar fora de nenhuma. Ricardo. Ok, então eu vou concluir aqui a fala com vocês. Eu quero que vocês respeitem os trabalhadores, organizem-se, não é só o sindicato que existe, tá? Existem outras representações, existe o trabalhador que quer falar por si só, então eu peço a vocês, né, que convoquem e tenham mais responsabilidade, porque o que aconteceu aqui hoje me deixou muito triste. Um monte de trabalhadores se digladiando e às vezes parece que todo mundo aqui é manipulado por algum órgão, né? E não é bem assim. Então, Exatamente. Então eu deixo aqui, certo, a minha contribuição e dizer que nós queremos a regulamentação, que vocês respeitem o trabalhador, mas não tragam taxas e nem burocracias, porque a gente está de olho e a gente não vai desistir. Se eles acharam que ia puxar uma audiência pública do dia para a noite e não ia ter a nossa participação, se deram mal. Valeu.